treinar até a falha. Isso pode estar acabando com os seus resultados na academia e você nem faz ideia disso. Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre falha muscular, em que momento do seu treino é viável você aplicar, em que momento não é viável, para você parar de errar uma vez por todas. Você às vezes está se matando na academia, achando que está treinando pesado, mas na verdade você pode estar dando um tiro no seu próprio pé, chegando à falha em todo momento, tá? Como eu disse, tem momento certo e errado de ser aplicado a falha. Bom, para começar, eu quero trazer o que é realmente a falha muscular. A falha muscular acontece quando você é incapacitado de terminar o movimento, tá? Quando você trava no meio da repetição. Isso é falha muscular, não quando você pensa, poxa, eu acho que eu não faria outra repetição, cheguei à falha. Não, a falha acontece quando você realmente vê ela acontecendo, tá? E você briga ali com o peso, mas você não consegue terminar o movimento. Aí sim você chegou na falha muscular, beleza? Sabendo o que é a falha, vamos para o próximo tópico, que é quando que você deve implementar ela, em que momento do seu treino você deve implementar ela, em que momento você não deve implementar a falha, tá? Tem um estudo falando que deixar repetições na reserva ou chegar à falha para treinamento de força é mais interessante você deixar repetições na reserva, porque eles fizeram um experimento com 2 grupos de pessoas e o grupo de pessoas que deixaram repetições na reserva, ou seja, não chegaram à falha, tiveram maiores ganhos de força do que o grupo que chegou à falha. Então, para treinamento de força, o que é treinamento de força? Entre 1 e 6 repetições, tá? 1 e 7 repetições. Não é interessante de maneira alguma você chegar à falha em nenhum momento, certo? Isso vai te prejudicar se você chegar na falha. Então, no momento da periodização do seu treino, que você estiver fazendo treinamento para força, não chegue à falha em nenhum momento, certo? Agora, para hipertrofia, esse mesmo estudo mostrou que, dependendo da carga utilizada, deixar repetições na reserva ou chegar até a falha pode ter o mesmo efeito para hipertrofia, certo? Porém, chegar até a falha acumula muita fadiga. E fadiga é o que você não quer no seu treino, porque a fadiga vai acabar com o seu treino. Você não vai conseguir treinar como você deveria. Então, no começo do seu treino, você não deveria colocar a falha muscular de jeito nenhum, tá? Porque se você colocar a falha muscular logo no começo do seu treino, você vai matar o restante do seu treino. Eu quero até que você faça esse teste um dia, chegue a falha logo no primeiro exercício e na outra semana você não chega à falha no primeiro exercício, você vai chegar à falha só no segundo exercício, na última série, que é como eu faço. E você me fala como é que foi o seu desempenho, tá? Para questões de progressão de carga, é muito mais interessante que você evite a falha no começo do treino e você implemente a falha do meio para o final do seu treino, tá? Como eu disse, eu só vou chegar na falha na última série do segundo exercício. Então eu faço ali aproximadamente 7 séries sem falha, deixando repetições em reserva. E como esse estudo mostrou, para a hipertrofia tem o mesmo efeito se você deixar repetições na reserva ou chegar até a falha. A diferença vai ser que você deixando repetições na reserva, você não acumula fadiga e você treina melhor, você consegue treinar melhor o restante do seu treino. Então você já não mata seu treino logo no começo, porque senão os seus outros exercícios vão ser horríveis. Você não vai conseguir levantar nada de peso por causa da fadiga gerada pela carga. E esse estudo também diz que a carga pode sim ter efeitos positivos, porém só para pessoas avançadas, ou seja, que tem mais de 1 ano de treino. Se você for iniciante, você não precisa chegar à falha em nenhum momento, certo? Nenhum momento, porque você vai ter ganhos similares sem chegar à falha. E a falha só vai te gerar mais fadiga. Porém, se você for
avançado, ter mais de um ano de treino, um ano e meio de treino, chegar à falha pode ter efeitos positivos, sim. Porém, como eu disse, implementado do meio para o final do seu treino, tá? Quando o seu músculo já tá meio fadigado, você já levantou bastante peso, e porém, com cargas leves ou moderadas, tá? Então, esse estudo diz, com cargas altas, não faz muito sentido chegar até a falha, porque você vai ter ganhos similares sem ela, a falha só vai te gerar fadiga. Agora, com cargas leves e moderadas, aí sim a falha pode ter efeito benéfico. Eu só chego na falha a partir de 10 repetições, quando eu vou fazer 10, 12, até 15 repetições, que é o máximo que eu faço, aí sim eu chego à falha sempre na última série do exercício, tá? Nunca na primeira série, sempre na última, tá? Pelo mesmo motivo de acumular fadiga, tá? Então, sempre que for chegar à falha, deixa do meio para o final do seu treino, e se você for iniciante, não precisa de maneira alguma chegar à falha, tá? Pessoal, só quero dizer que dá um trabalhão para gravar e para editar esses vídeos, então se você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho. Valeu, tamo junto. E outro ponto que eu quero trazer, quais exercícios você deve optar para chegar até a falha e quais você deve evitar. Geralmente, eu começo o meu treino com exercícios multiarticulares e pesos livres, tá? Ou seja, agachamento, supino, levantamento terra, sempre tá no começo do meu treino. Então, eu nunca chego à falha nesses exercícios de peso livre. Eu deixo para chegar na falha em máquinas ou em cabos, por exemplo, porque eu treino sozinho. Se você treina sozinho, você não tem um parceiro de treino, por questões de segurança, é muito mais interessante você chegar à falha em máquinas ou em cabos, tá? Porque se você travar, por exemplo, você está fazendo um supino reto, você chegou à falha lá, a barra pode te esmagar, cara. Você pode esmagar seu pescoço, você pode até morrer, como tem muitos casos de acidentes relacionados a isso, tá? Então, sempre em máquina ou cabo, chegue à falha, tá? E outro ponto também, como que você vai saber que você está chegando à falha? Para você conseguir deixar as repetições na reserva, como eu falei no começo do vídeo. Um fator muito interessante para você saber se você está chegando na falha ou não é quando a velocidade do movimento começa a diminuir, tá? Então chega um ponto que o seu exercício começa a ficar muito devagar. Isso quer dizer que você está muito próximo da falha, talvez na próxima repetição você já chegue à falha, entende? Então esse é um ponto legal para você ter em mente, para saber quando que você vai falhar ou não, tá? E o último ponto que eu quero trazer para vocês também, mas é muito importante, tá? É encaixar deloads sem falha, porque a falha, como eu disse, ela gera muita fadiga e o seu músculo demora mais para se recuperar quando você chega à falha. Se você treinar até a falha a vida inteira, você vai chegar num momento chamado overtraining, ainda mais se você é natural, porque para quem é natural demora mais para recuperar, recuperação muscular é mais demorada. Então, como eu faço, a cada 2 meses treinando pesado, chegando até a falha com um volume alto, eu encaixo 1 ou 2 semanas de deload, que é aquela semana mais de boa para o seu corpo conseguir dar uma recuperada. E nessa semana de deload, eu não chego à falha em nenhum momento, tá? Então eu tiro a falha nessa semana de deload para seu corpo dar uma recuperada. Afinal de contas, seu corpo cresce, o músculo cresce quando você está descansando. Então, a cada 2 meses, dependendo da intensidade do seu treino, é interessante você encaixar essa semana de deload sem falha e com menos volume também. Você pode ir 3 vezes na academia, fazer um treininho meia boca ali, ou nem ir na academia, mas é importante você encaixar essas semanas de deload dentro do seu treino, da sua periodização, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Deixa o like, se inscreve aí, que vai vir muito conteúdo bom pela frente. Valeu e tamo junto.